Olá, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é presbítero David. Eu estou comentando a lição de jovens de 2026, que tem como tema Plano Perfeito. A segunda lição, ela tem como tema o problema do pecado. O tema principal da lição está em Romanos, capítulo 3, e o versículo 26, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os objetivos da lição são três. O primeiro, apresentar a origem do pecado na humanidade. Segundo, apontar as consequências do pecado. Terceiro, saber que a solução de Deus para as consequências do pecado envolve a restauração do relacionamento com Deus, além da remoção da culpa e da vergonha. Fazendo uma breve introdução do tema dessa lição, a sociedade atual, ela foge da palavra pecado. Porém, esse assunto, esse tema, é a chave para descobrirmos a nossa real condição. Enquanto o mundo corre desse assunto, a Bíblia é clara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Se nós não compreendermos a nossa realidade, como podemos mudar de vida? À luz da palavra de Deus, reconhecer os nossos pecados é reconhecer a necessidade de redenção. Negar o pecado é negar a própria condição humana depois da queda. Confessá-lo é o primeiro passo para experimentar a graça de Deus. O primeiro tópico dessa lição fala sobre a origem do pecado na humanidade. O primeiro subtópico fala o livre-arbítrio do ser humano. Deus fez o homem com um nível de perfeição, de justiça e de santidade. Deus também fez o homem com a capacidade de escolha. Isso nós chamamos de livre-arbítrio, o direito de escolher. Isto está intrínseco no ser humano. Deus fez o ser humano dotado de sabedoria divina e liberdade para fazer as suas escolhas. O segundo subtópico fala sobre a tentação e a escolha errada. A serpente, que é o diabo, enganou Eva. Ponto importante: Eva foi tentada a desobedecer a Deus. A serpente ofereceu algo que ela sempre quis e desejou: ser igual a Deus. A proposta da serpente atraiu a Eva. E ao ceder à tentação, Eva e Adão introduziram o pecado no mundo. E desde então, seguimos o caminho da desobediência a Deus. Adão e Eva não pecaram por falta de capacidade, mas sim por exercer o pleno direito da liberdade. O terceiro subtópico fala: todos pecaram. A Bíblia deixa claro que o pecado de Adão e Eva afetou toda a humanidade. Isso significa que o ser humano já não carrega a
perfeição, a justiça e a santidade. Mesmo com o avanço da tecnologia, o ser humano continua com a tendência de desobedecer a Deus. E, além de tudo, tem uma ideia equivocada de quem é Deus. Fazendo um resumo desse primeiro tópico, Deus formou o ser humano dotado de sabedoria, de santidade e pronto para viver em comunhão com Ele. Porém, uma escolha errada do primeiro casal afetou toda a humanidade e nos tornamos pecadores. O segundo tópico fala as consequências do pecado. O primeiro subtópico tem como tema separação de Deus. Em Isaías capítulo 59 e o versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Uma das mais profundas consequências do pecado é a separação de Deus. Adão e Eva perderam o acesso ao jardim. E ao perder o acesso ao jardim, significa estar separado de Deus. Nos nossos dias atuais, o pecado continua sendo um divisor entre a humanidade e Deus. Pois aqueles que não nascer de novo continuarão afastados de Deus. O segundo subtópico fala culpa e vergonha. O primeiro casal sentiu culpa e vergonha. O pecado trouxe consigo uma consequência da nudez. Essa nova consequência, ou essa nova consciência, surgiu a culpa, a vergonha. Por isso, os primeiros pais se esconderam de Deus. O pecado gera culpa e vergonha, mas a salvação em Cristo produz perdão e dignidade. O terceiro subtópico fala sobre sofrimento e morte. O apóstolo Paulo afirmou: o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A entrada do pecado no mundo causou efeitos devastadores, resultando em sofrimento e dor. Sobretudo, a morte física e a morte espiritual. A entrada do pecado no mundo explica as mazelas da humanidade. A morte física passou a ser realidade ao ser humano. E a morte espiritual afastou o homem da presença de Deus. No entanto, Deus nunca desistiu da humanidade. Desde o Éden, tinha um plano perfeito para a salvação da humanidade, que escolheu aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Esse é o plano de Deus. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo alcançarão a salvação. Fazendo um resumo desse segundo tópico, nós entendemos que as consequências do pecado trouxe dura
realidade para a humanidade: a morte física e a morte espiritual. Porém, Deus, com seu infinito amor, preparou um plano de salvação para toda a humanidade. O terceiro tópico tem como tema a solução de Deus para as consequências do pecado. O primeiro subtópico fala a restauração do relacionamento. Em primeiro lugar, Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós uma palavra de reconciliação, pois fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. A nossa comunhão foi restaurada. O segundo subtópico fala a remoção da culpa e do pecado. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A solução para remover a culpa e a vergonha é confessar o seu pecado. Em Cristo encontramos o perdão e a salvação para a nossa alma. O terceiro subtópico fala superação do sofrimento e da morte. Em Jesus Cristo, por meio da cruz, nos garante a vida eterna para aquele que nele crê, como diz em João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa esperança dá-nos forças no presente e coragem para enfrentar as dificuldades, sabendo que o futuro que vivemos, e se nós aceitarmos Jesus Cristo plenamente como nosso Senhor, nós vamos vencer a morte física e a morte espiritual. E lá não haverá mais dor, nem tristeza e nem morte. Fazendo uma conclusão dessa lição maravilhosa, Cristo é a solução para todas as obras do pecado. O resultado do pecado é a morte física e espiritual. Porém, Deus fez um plano perfeito para reconciliar o homem com Ele por meio de Jesus Cristo e anular a morte e nos dar vida eterna pela vida do nosso Jesus Cristo, que é a solução para aqueles que estão presos pelos pecados. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a solução para o pecado. Que Deus abençoe a todos. Eu já quero desejar para todos uma ótima semana e te espero lá na próxima aula.
Que Deus te abençoe, todos vocês. Amém.